Olá, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para continuar o tema da felicidade. Né? Que ficou meio truncado na última semana, lá no feriado de 12 de outubro, que a gente teve uns probleminhas técnicos, então eu falei sozinha, e a gente resolveu retomar, continuar, poder falar um pouco mais sobre o assunto, e aí hoje não estou mais sozinha, estou com a Josana, né? Também hoje vai falar sobre a felicidade. Nunca é demais a gente falar sobre a felicidade, né, Josana? Olá. O Friedrich Nietzsche, né, eu gostaria de iniciar, né, esse diálogo com ele, porque ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz que não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade, né? Então, eu acho muito plausível isso, porque quanto mais a gente trabalha, né, quanto mais a gente deseja, mais a gente quer. E trabalhar é uma forma da gente adquirir felicidade. Então, por isso que eu comecei citando o Nietzsche, né, por esse filósofo pensador, né, que dá aí uma bela, como eu poderia dizer, Lud, uma bela... Eu acho que, assim, dá uma... O Nietzsche é sempre muito contundente, né? Ele é sempre muito eloquente, ele fala as coisas de uma maneira muito forte. Então eu acho que ele coloca as coisas sempre de uma maneira bem clara, claríssima, né? Então tá claríssimo isso que ele falou. Acho que é uma das maneiras que a gente tem de encarar essa questão aí que é muito complexa, né? Tava falando para Josana que eu estava lendo um livro muito interessante chamado A Arte da Felicidade. E é uma série, né, de várias entrevistas com o Dalai Lama, entre o Dalai Lama e um psiquiatra. Então, assim, é fantástico, né? Falando justamente sobre esse assunto da felicidade. E aí, já logo no primeiro capítulo, o Dalai Lama diz, né, que o nosso objetivo na vida é ser feliz. A meta da nossa existência é ser feliz, é a felicidade. Mas aí o psiquiatra, claro, né, com sua experiência de consultório, que vocês podem bem imaginar qual é, né, difícil. Ele fala, mas as pessoas têm questões aí, inúmeras questões, inúmeros problemas e empecilhos e obstáculos nessa busca pela felicidade, né? Qual você acha que é a origem desse problema, né? Não é simples, mais ou menos isso que o psiquiatra fala, né? Não é uma coisa simples essa busca. E o Dalai Lama fala assim, olha, eu acho que é bastante complexo a gente ficar tentando entender a origem da infelicidade, dos problemas de tantos bilhões de pessoas. Então, acho que isso que o Nietzsche falou, né, Josana, é uma maneira, assim, de colocar as coisas, olha, e tudo que a gente vai falar aqui vai meio que nisso, né? A gente não sabe a origem da sua dificuldade, da minha dificuldade. Eu tenho também, a Josana tem, né? Todo mundo tem a dificuldade aí, obstáculos para chegar, digamos assim, né? Outra questão, né? A gente chega na felicidade, a felicidade já está aqui, existe um estado de felicidade plena, são várias coisas a falar. Mas o Nietzsche está dando um norte, né? Você não sente assim? É assim, pô. Né? E é um negócio bem prático, não é isso que você quis dizer? É uma frase pequena, mas que carregada de sentido. Né? Para mim, ela é carregada de sentido, né? Que a gente precisa ser conduzido, né? E essa força é que nos traz felicidade. Sim, sim. Né? Né? Mas lembrando outro filósofo, né? O Kant, né? Ele tem uma obra chamada Crítica da Razão Prática, né? Que ele definiu a felicidade como a condição do ser racional no mundo, para quem ao longo da vida tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. Você pode repetir mais devagar a primeira parte? Sim.
Em sua obra, Kant, A Crítica da Razão Prática, definiu a felicidade como a condição do ser racional no mundo, para quem, ao longo da vida, tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. Entendi. Olha só, olha o desejo. Que a gente estava conversando, né? Que as pessoas têm desejo, né, Josana? Nós somos seres desejosos, né? O desejo faz parte. Né? Nem à toa que quando acaba o desejo, vem a angústia, né, na vida da gente. Sim, você que é psicanalista que pode falar do assunto. É bem essa linguagem psicanalítica mesmo, isso, né? Quando a gente. Como nós somos seres humanos desejosos, nós somos seres à base de desejo, né? Tudo nosso é à base de desejo, né? Eu desejo, por exemplo, comprar sapatos, eu compro os meus sapatos, mas eu já vejo o melhor, eu já quero o sapato, minhas roupas, então, meu carro, minha casa, eu estou sempre desejando, né? E o desejo, ele tem um sentido contínuo na vida da gente, né? Uhum. Um desejo de viver, assim como para Freud tem um desejo de morte, né? Uma pulsão de morte, né? Sei. Mas aqui, por exemplo, nós estamos falando de felicidade, então felicidade é um desejo de viver, né? Então, você sabe que eu gosto muito de filosofias da Índia. E o supremo desejo do yogi, né, do cara que aspira um novo estado de ser, diferente dessa condição humana aqui que a gente vive, o supremo desejo é não ter desejos. É ele não desejar nada, porque o desejo, se a gente não tomar cuidado, a cachorra tá pulando aqui atrás de mim, ela também quer participar do vídeo, a minha cachorra. Ele é uma fonte de angústia, mesmo sem ter acabado. Porque o fato de você não conseguir aquilo que você deseja pode ser uma fonte de depressão. As pessoas, em geral, se deprimem muito por frustrações, não é? Então, assim, na filosofia kantiana, filósofo do século XVIII, Kant, né, do iluminismo alemão, o conceito de felicidade de Kant tinha muito a ver com a sua ética, levar uma vida ética, né? Então, assim, a gente faz muita relação entre felicidade e estar numa festa, entre felicidade e comprar o carro novo, comprar o sapato novo que você está falando. E não é, né? Não é necessariamente por aí. Por exemplo, falei, né? A meta suprema do yoga é não ter desejos, porque daí ele teria ter uma paz aí suprema, né? A questão, né, que às vezes eu falo, né, meus alunos falam assim, não, mas a gente não está ainda nesse estágio. Então, como que a gente faz? Porque nós somos pessoas que nós temos desejos, né? Então, como que a gente faz para lidar com isso? É a história da conversa do psiquiatra com o Dalai Lama. Mas as pessoas têm questões, né? A luta contra a angústia, a ansiedade, a luta contra o medo. Como que a gente faz? Porque nós somos pessoas que têm desejos, somos pessoas que têm ansiedade, têm medo e têm, né, frustrações, etc. Mas eu sei que você tem mais coisa para falar aí, pode falar que eu vou falando junto. Então, pegando o gancho, né? Depois que Aristóteles hoje, né, ele fala a felicidade de respeito ao equilíbrio e à harmonia de praticando o bem, né? Ainda agora a gente estava discutindo essa coisa de praticar o bem, né? Você falou sobre quando a gente pratica o bem, a gente se sente feliz. E é um estado de felicidade. Um estado de felicidade, gente. Mas é um estado de felicidade, quando a gente pratica o bem, a gente também tem que estar bem. Sim, sim. Porque senão você acaba fazendo muito para o outro, né? O outro se sente feliz e você não se sente feliz. Uhum. Né? Então, tem a palavra, né? Que é esse equilíbrio. E a equilíbrio. harmonia entre os dois.
O Dalai Lama, ele liga muito a história, sempre, né? Eu tenho não que eu tenha lido todos, mas eu gosto muito dele e eu compro livros e, na medida do possível, eu tento ler. E ele sempre faz a ligação entre a felicidade e a compaixão. Sempre. Então a gente até estava falando, né, nós duas, essa coisa da pessoa tá no estado depressivo, ela está muito triste, ela tá muito naquela coisa fechada em si mesmada. É esse negócio que você está falando. Eu acho que ela está no estágio anterior ainda, não consegue fazer o bem para ninguém, porque ela não está em condições disso. Primeiro, ela teria que fazer o bem a si mesma. Eu me lembro direitinho de uma amiga que passou por uma situação muito complicada de saúde, muito mesmo. Mas ela é uma pessoa rica, tinha posses, tinha melhores médicos, melhores hospitais, melhores clínicas, e eu falei para ela, falei, olha, pensa, ela estava muito deprimida porque o prognóstico era péssimo. Eu falei, olha, pensa que tem gente pior que você. Porque você ainda tem condição de ter um bom atendimento, mora numa casa maravilhosa. E ela falou, ela estava muito angustiada. E eu talvez tenha, mas não, hoje eu vejo com certeza, eu falei no momento errado para ela. Porque ela estava revoltadíssima. Ela falou, não quero saber disso. Eu falei, nossa, mas é bom você olhar o sofrimento do outro para você poder pensar, não, eu acho que eu, né, não tô tão ruim. Ela falou, eu não quero saber do sofrimento do outro, eu quero ver o meu. Você não percebe como eu estou péssima? Então, ela, né, tem momentos em que a pessoa precisa tratar dela em primeiro lugar. E para isso, a gente vive batendo a tecla aqui, né? Se você está numa situação dessa, meu amigo, busque ajuda. Busque algum tipo de ajuda. Não fique nisso, porque isso é um caminho sem volta e que não tem solução. Porque também outra coisa que a gente estava conversando, né? A vida é problema. A vida não é aquela história, né? Que falei para a Josana, ela deu risada, que alguém falou para mim que viu, não sei aonde aí, então assim, não sei, tá? A fonte. Que a vida não é para amadores, a vida é para profissional, e não é mesmo? Vamos pensar, gente. Aquela coisa, né? Ter coragem para viver, não é? Coragem para viver. Se a gente não tiver coragem, a gente não consegue viver, porque tudo abala a gente. Sim, Né? sim. Quando tudo a gente acaba pegando para si, né? É. Ah, fulano falou alguma coisa de mim, aí eu pego, já fico naquela depressão. Sim. Então, assim, será que é meu? Será que o Sim. problema é meu? Sim. Né? Se ele Sim. não gosta de mim, às vezes é problema dele. Sim. Né? Então, e também tem aquela outra coisa lá que você falou, também a gente estava conversando, né? A gente tem que ter, ou eu acredito, tá? Essa aí é a minha crença. A gente tem naturalmente um amor pela vida, né? É amor pela vida. Quando você sente que você está perdendo isso, então é o momento de procurar ajuda urgentemente. Porque, independentemente dos problemas, olha, eu conheço gente que chegou no fundo do poço e além, e não perdeu o amor pela vida. Porque é da nossa natureza. Nós somos, né? A gente como o Dalai Lama fala, né? É uma coisa, a gente busca isso. A gente tem esse desejo. A É. gente tem esse desejo de viver, né? Eu lembro que quando eu participei durante muito tempo do movimento dos populares, né? E na época eu era muito jovem, né? E eu conheci uma moça. Pensa em alguém que tinha todas as limitações possíveis, né? Sim. Limitação mesmo, limitações físicas. E você olhava para ela estava sempre sorrindo, né? E aí a gente se questionava e falava assim: puxa vida, eu tô aqui caminhando, tô normal, não tenho tantos problemas assim, tô viva. Mas assim, por que às vezes eu não tenho esse sorriso?
Sim, eu acho que entra naquilo que você e a Silmar falaram no nosso primeiro vídeo, e parece, gente, às vezes parece que a gente está falando uma coisa assim Resiliência, né? óbvia, assim, né? Ah, mas que coisa! Pratique a gratidão. Você vai ver que sua vida vai mudar. Isso aí que você está falando é o reconhecimento da necessidade de praticar gratidão. Ela devia ser grata, coisa louca, um ser superior, né? Ser grato em meio a essas coisas que você está falando, nem sei o que é, mas pelo que você falou, dá para ter uma ideia. E você ensinou para vocês. Uma resiliência assim que você falava assim, nossa, assim, né? Então, às vezes a gente se questiona isso, né? Porque às vezes os nossos problemas são tão Sim, pequenos, e a sim, gente potencializa tanto, tanto, tanto que a gente não tem, né, essa força de ver pequenos momentos felizes, de ver sim, felicidade no outro, de ver felicidade quando tem uma chuva, de ver felicidade para sair para olhar o campo, né, de ver uma árvore, de ver a natureza, de apreciar uma sim. flor. A gente não tem, não é? Né? Sim. Às vezes essa potencialização dos nossos próprios problemas, né, É, ela leva a gente num estado de angústia tão grande, né, sim. que a gente não sabe realmente o que fazer, a não ser procurar uma ajuda, a não ser procurar um terapeuta, fazer uma É. meditação, fazer um esporte, né, Sim, ter novos propósitos, ter novos objetivos, né, e sim. trabalhar. É A isso que o Dalai Lama fala. Ele fala pro psiquiatra que é um treino. A felicidade, essa busca é um treino, na verdade, não está pronto. Você treina, a gente. Engraçado como a gente parece estar treinado e condicionado ao pior. Né? A sempre fazer isso aí que você falou, potencializar o que existe de ruim e transformar em pior. E o Dalai Lama fala de fazer o treinamento para transformar o ruim em algo palatável, pelo menos, em algo suportável. Se você não consegue transformar, não estamos deixando de reconhecer que tem coisa que é ruim mesmo. A vida não é para amador, é difícil, mas treinar para poder fazer essa transformação. E uma coisa que eu lembrei, que eu acho que casa com isso que você está falando, que a gente também já conversou a respeito, é a história do levar as coisas muito a sério demais. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com uma amiga enfermeira, ela estava de plantão, nunca vou me esquecer, gente, uma sexta-feira, meia-noite, acho que era, e ela falando comigo no telefone, angustiada. Tava acontecendo muitas coisas difíceis no plantão, depois de uma semana difícil, e ela estava tendo uns problemas também, assim, de relacionamento com os colegas, e ela já estava se queixando daquilo já fazia um tempão para mim, e aconteceu um episódio X, ela ficou muito mal e me ligou. Daí tinha lido essa semana essa frase: não leve a vida a sério demais, porque a ideia não é essa. Você não vai conseguir nada de bom levando as coisas muito a sério. E eu falei essa frase para ela, sabe? Naquela conversa, naquela sexta-noite. Ela ficou muda no telefone. E eu fiquei assim, meu Deus, será que ela se ofendeu comigo? Ela falou: será que você tem razão? E começou a gargalhar. Menina do céu, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que eu tô mesmo. Eu falei, pois é. Que tal você ligar aquele famoso botão, né, Josana? É verdade. O botão do Especial. dane-se. E ela diz para mim que nunca mais ela esqueceu essa fala. É importante ligar esse botão, gente. Ele é um remédio. Ai, ai. Mas, Lud, eu sei que você já preparou alguma coisa aí sobre o Epícoro, O Epicuro. Epicuro, Então, né? né? Eu Que tinha, eu ele, tinha deixa eu só ler a minha frase aqui, ó. Que ele fala fala que isso. a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. E aí, como é isso? Então, né, é uma frase assim, se a gente pensar, né, na satisfação, pensar na satisfação de todos os nossos desejos, então essa frase se torna um pouco complicada, né? Agora, que desejos?
Porque, vejam, quando a gente pensa assim, deseja de comprar o sapato, comprar a casa, o carro, são desejos legítimos. Todo mundo quer ter uma casa, um carro, sei lá, né? Amigos, ou deseja, sei lá, quer se casar, ou quer encontrar um alguém, ter um amor, casou, quer ter filhos, quer ter tal, enfim, sucesso na sua profissão. Agora, vamos pensar, né, que tem outros desejos legítimos do nosso coração que trazem o que o Dalai Lama falou, da compaixão, desejo de servir ao outro, desejo de ajudar ao próximo, desejo de se tornar uma pessoa melhor, porque esses desejos são desejos de um alto potencial, que tem um alto potencial de te trazer felicidade. Porque é aquela história de comprar o sapato, não tem problema nenhum em querer ter sapato, bolsa, batom, né? A gente também quer, né? Mas o problema esse é o único tipo de desejo que a pessoa tem, né? Desejo de ficar jovem, desejo aquela coisa, né? De estar sempre né? de beleza, de estar sempre bonita, não tem problema nenhum em desejar, mas eu acho que tem que ser feito um exame. Se a sua vida está girando em torno desse tipo de desejo, que é um desejo muito pro eu, né, voltado só para si mesmo, então as possibilidades de atingir a felicidade só servindo a si mesmo são poucas as possibilidades. A vida é gratidão pelas coisas que você recebe, que você não consegue nem reconhecer, por exemplo, né? A gente está aqui conversando porque nós temos energia em casa, eletricidade. Lembra aquele dia que eu fiquei sem internet? O desespero que eu fiquei? Né? A gente tem água em casa, tem gente que não tem acesso a nada. E é a coisa de você fazer uma gentileza para alguém, né? Pense aí, lembre aí na sua vida de um dia que você fez uma gentileza para um estranho, uma pessoa que você nem conhece. Sei lá que tipo de gentileza, ajudou um cego, ou sei lá, uma pessoa idosa, alguém levou um tombo na rua, você foi lá ajudar a pessoa, você saiu, um animal. Né? Eu participo do movimento de proteção animal, um voluntário, a pessoa, o protetor animal, quantas vezes chega atrasado no trabalho porque ele viu um animal em perigo, ele desceu do carro, ele foi lá, estava chovendo, a pessoa desceu lá uma ladeira para resgatar um animal que estava em sofrimento. Isso traz uma satisfação para a gente, isso traz um contentamento. Não é verdade? Fazer uma visita, a gente pretende fazer um programa aqui sobre trabalho voluntário. Visitar uma pessoa doente, visitar uma pessoa, um idoso, uma pessoa que está sozinha. Então, assim, né? Quais são os teus desejos? Quais os desejos que você quer satisfazer? Não tem nada de mal, Josana colocou muito bem. Às vezes a pessoa está muito mal, ela tem que cuidar de si, né, Josana? Claro. Certeza. Essa coisa de não cuidar de si, só cuidar dos outros, também não é um bom sinal, certo? Não é. Porque aí você acaba esquecendo de você. Quando você esquece de você, é a tal da coisa. Quando você não se ama, né? É tão difícil você fazer o desejo do outro, que ao fazer o desejo para o outro, você se sente angustiado porque você não queria fazer e não sabe como dizer não. Sim, sim. Sim. E aí, como é que eu vou dizer não para o outro? Porque eu não tenho essa. Não é uma questão de capacidade, mas é uma questão de, às vezes, eu me considero uma pessoa boa. E eu não consigo dizer para o meu amigo que hoje eu não posso atendê-lo, que hoje, né, eu já tenho um compromisso. E às vezes, realmente, a gente acaba assumindo um monte de compromissos, né? E a gente não sabe como sair deles. E a gente se sente irritada depois. Sim. Né? Angustiada. Sim, sim. Como eu vou priorizar? Como eu vou dizer não? E a gente, assim, quando a gente era criança, todo mundo dizia não pra gente, milhões de vezes. Sim, sim, né? sim. É uma coisa que a gente deveria aprender desde criança com os nossos pais, quando alguma coisa não está bem, quando a gente não gosta, quando a gente não quer fazer,
quando a gente não se sente bem, ser honesto, dizer, não, olha, eu não posso fazer porque eu não estou bem, eu tenho outro compromisso, eu tenho isso, né? Então, assim, e hoje parece que a gente cresce, a gente esquece um pouco disso. Mas E essa coisa de ficar ajudando o outro, ficar só cuidando do outro, tal, acaba virando uma fonte de angústia. vira mesmo uma fonte de angústia. E depois a gente precisa realmente de ajuda de um terapeuta, de uma meditação, de fazer um esporte, alguma válvula de escape, de uma certa forma, para poder a gente conseguir sair dessa angústia. Para chegar naquela história que você também mencionou hoje do equilíbrio, né? Aliás, essa do equilíbrio aí é uma tônica também na medicina chinesa, né? Naquela coisa de chegar no caminho do meio, na filosofia chinesa também, do caminho do meio. E a gente já está demorando muito aqui, né? Vamos dando uma encerrada, porque senão vamos ficar aqui até amanhã. Mas a gente planejou deixar dicas aqui que a gente acha que vão ser legais para você. E eu me lembrei de um filme que eu assisti quando era criança, que passava sempre na sessão da tarde. E se você é das gerações aí, né, que cresceram nos anos 70, 80 e para trás, você talvez se lembre de uma atriz mirim muito famosa em Hollywood chamada Shirley Temple. E a Shirley Temple fez um filme chamado Pássaro Azul. E tem uma refilmagem de 1976, eu super recomendo que você assista. O da Chile é maravilhoso, tá? Mas talvez as novas gerações não, né, achem muito, muito antigo. Mas é a história de dois irmãozinhos e ela, especialmente, ela vivia reclamando de tudo em casa, brigando com os pais. Faz muito tempo que eu assisti, né? E eu não sei se os avós também, ela sempre reclamando. Aí no final, aí eles ficam sabendo lá que tem o pássaro azul da felicidade. E eles vão em busca do tal do pássaro azul. E o filme inteiro narra as aventuras, as peripécias desses irmãos em busca do pássaro azul da felicidade. Então eles vão lá, tipo a Dorothy no País de Oz, e por fim acabam voltando para casa. Quando eles estão lá, eles se dão conta de várias coisas que eles tinham em casa, começam a sentir saudade, situações tipo mamãe, socorro, né? E aí, por fim, eles acabam voltando para casa e a casa não estava parecendo mais tão triste e nem pobre como parecia no começo. Daí, no finalzinho, a personagem da Shirley Temple vê pela janela. Eu acho que ou ela vê pela janela ou então pousa na janela dela o pássaro azul da felicidade. Então, o filme todo se passa, né, uma odisseia em busca do pássaro azul. E quando eles finalmente voltam onde eles estavam, ela conseguiu. Provavelmente o pássaro estava ali o tempo todo. Provavelmente o pássaro pousava na janela dela todos os dias. Eles eram felizes. Mas ela precisou passar por tudo aquilo e talvez, né? Talvez, eu creio, os problemas e as nossas dificuldades, os nossos desafios, né? Uma boa palavra para falar disso, que sirvam para a gente reconhecer as coisas boas que a gente já tem. Porque esperar por um momento em que a gente vai ter uma paz e que não vai acontecer nada, isso realmente não é querer ser pessimista, né, Josana? Mas provavelmente nessa vida, como a gente já falou aqui, na vida não é para amadores, esse momento não vai acontecer. Mas não é por isso que a vida não é feliz. Não é por isso que a gente não pode ter, não pode viver com o pássaro azul da felicidade, tá bom? Então a minha dica é esse filme. E a Josana tem um livro para indicar, né? Recentemente eu li um livro do Dale Carnegie, né? E o título do livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E é bem tudo isso que a Lud falou, né? Que às vezes a gente realmente precisa sair de casa, sair às vezes do nosso próprio eu, né? Para a gente poder encontrar a felicidade, né? Porque o problema é o nosso eu, né? O
problema sempre é o nosso eu, né? E sair desse nosso eu para encontrar a felicidade, né? É uma forma de você ter outro... olhar o horizonte com novos olhos. Sim. Né? Uhum. Tem um leque mais de opções, né? Sim. E nem sempre, tá? A gente, às vezes, tem tendência a ficar criticando tudo, que é da nossa natureza. Sim. Sim. Então, assim, sei lá, às vezes ter esse olhar diferenciado, e esse livro do Daily, ele fala muito sobre isso, né? Que às vezes os problemas são grandes, mas nós somos maiores ainda. Sim. A Sempre. gente tem essa capacidade de, às vezes, encontrar soluções, de saber como fazer. Se não tiver, a gente sempre tem um plano A, um plano B, um plano C. Quando um Sim. não dá certo, da gente realmente não se angustiar, mas tentar buscar, tentar recomeçar de novo, né? Sim. Sim. Então, assim, esse livro é muito interessante. Eu recomendo que leia, é uma literatura muito boa. Então, assim, vale a pena ler. É A uma. gente vai deixar na descrição do vídeo o nome do livro, né? Do autor, a gente escreve e também o nome do filme. E caso vocês queiram assistir o filme ou ler o livro, a gente deixa na descrição, né? O que não pode é a gente não fazer nada. Se você está triste, se você acha que a vida está pesada demais para você carregar, faça alguma coisa. Procure uma ajuda, vá fazer uma caminhada, procure uma terapia, como falei no outro vídeo, um padre, um pastor, se você confia um amigo, alguém para você desabafar, assista sempre bons filmes, leia sempre bons livros, porque solução tem, né? Solução tem. Filmes que você possa rir, né? Eu tenho, por exemplo, às vezes quando eu tô triste com alguma coisa, eu coloco um desenho animado, eu vejo um filme, uma comédia, e dou tanta risada que parece como se eu não tivesse triste. Então, para mim, por exemplo, assistir filme, ou ler um bom livro, ou assistir um desenho animado, né? Então, assim, já elimina aquela tristeza que às vezes a gente não sabe de onde vem. Sim. Cercando a gente. Então, assim, qualquer coisa é válida, né? Para você melhorar, para você ser feliz. Já que a nossa busca é a felicidade, né? É a meta, né? Eu até anotei aqui a frase do Dalai Lama, né? O objetivo da vida é felicidade e a motivação última da vida é a felicidade. Então, não se engane, tá? A motivação nossa, a gente vai sempre se movimentar em direção a esse estado. É isso que todos nós queremos, né? Com certeza. Alguns dizem que a grande busca do ser humano é essa, né? Sim, sim, claro que é. Foi aquilo que eu falei lá naquele nosso outro vídeo da felicidade, da alegria, né? Algum dia de manhã, acho que foi o da alegria, você pergunta para a pessoa, você está planejando hoje? Ah, tristeza, estou planejando momentos tristes, mas ninguém faz isso. Você pode dizer que não está com nenhum planejamento especial, ou que está neutro, ou então você está planejando que as coisas deem certo. Né? Então, o estado natural da gente é planejar, buscar e esperar pelo melhor, sim, claro. Né? E assumir o nosso direito a essa busca, né? E a encontrar. Mas é um treino e é uma sabedoria, né, Josana? Com certeza. É A a busca, né, que sabedoria. traz paz, né? Essa paz interior. Mesmo que Rapaz. seja, às vezes, uma felicidade momentânea. Mas ela traz essa paz, Rapaz, é. essa A paz, ela está ligada àquele equilíbrio, né? a equilíbrio e a Aquilo harmonia, né? é a harmonia, Mas, exatamente. ô Lud, assim, pesquisando, você percebeu que todos os filósofos ou os psiquiatras, por exemplo, como Freud, todos eles, está sempre ligada a essa fase do desejo, da paz, da tranquilidade, né? Da harmonia, né? Para você ser feliz, você tem que levar todos esses contextos. Cada um fala a sua maneira, mas todos eles, né?
parece que sempre se encontram. Sim, sim. Sim, o filósofo, seja ocidental, seja oriental, os grandes mestres espirituais, todos lidaram com essa questão, né? Porque todos lidaram com as angústias, aquela tristeza que você falou, às vezes não aconteceu nada, veio uma tristeza, não sabe de onde. Mas ela vem, inclusive ela às vezes é coletiva, né? A gente está vivendo um momento difícil, as pessoas perderam já quantas mortes aqui, né, no Brasil, essa tristeza da perda que as pessoas passaram, estão passando, né, e vão passar, porque a gente ainda está enfrentando a pandemia. Então, existe coisas também, né, que estão aqui. Nós participamos enquanto povo brasileiro, enquanto raça humana. Existe uma tristeza que vem não sei da onde, existe. Às vezes as circunstâncias não são realmente muito sorridentes, mas a gente respira e busca maneiras de se alegrar, como você falou, vou assistir, aí eu tô triste, eu vou assistir um drama, né, um filme que morre, pelo amor de Deus, gente, vá assistir uma comédia, vá fazer uma caminhada, que nem você falou, eu não tenho dinheiro para ir na academia, mas eu dou uma volta no quarteirão, não é? Eu faço um carinho num animal, eu faço, sei lá, algum um agrado em alguém, ligo para alguém, converse com alguém, né? Peça ajuda para as pessoas que você conhece. Assista um programa legal, veja um vídeo legal para você poder se colocar para cima. E assim é o que o Dalai Lama falou. Acho que isso me impactou. Assim, a ficha caiu bem para mim hoje. É um treinamento. A gente está treinado e condicionado a coisas. Oi? Tudo na vida da gente é um treinamento. Tudo um treinamento. Quanto mais a gente treina, melhor a gente faz. Sim. E engraçado que o treinamento para coisa ruim parece que a gente já tem, né? A gente tem o treinamento negativa, meio da deprê. Gente, então vamos fazer o mesmo treinamento, o mesmo automático que nos leva a dizer, né, Ive, eu tô, não sei, não estou muito legal hoje, a fazer um treinamento para o contrário, para combater isso pelo seu lado contrário, pegar e falar, não, eu estou bem, eu estou bem. É uma mentirinha ótima, minta para você mesmo. Não, estou triste, não, estou alegre, estou muito feliz. Experimente ficar repetindo essas coisas boas e positivas. Achei muito importante ter lido isso vindo do Dalai Lama, né? Uma autoridade, um mestre de sabedoria, de preparo, de leituras, de meditação. Desde que ele era um menino, ele está nisso, né, gente? Ele sabe muito bem o que ele está falando, do alto de toda a sua experiência de vida, de toda a sua né, do ser fantástico que ele é, ele diz, não, é um treinamento. A mente a gente vai treinando. Né? Então, na medida do possível, aí a gente deixou então 2 dicas para você. Se bater uma tristeza, vá atrás dessas coisas aí para você poder, quem sabe, né? A gente espera ter ajudado, né, Josana? Com certeza. Gente, ó, se inscreve aí no nosso canal Atos, né? A nossa proposta é toda semana a gente está postando um vídeo falando de algum assunto legal, algum assunto que traga alegria, traga felicidade, traga paz. Mas também vão ter vídeos, alguns vídeos que a gente vai estar falando sobre essa tristeza, sobre essa angústia. Sim. Nosso objetivo é falar também sobre angústia, tristeza, no sentido de elaborar isso, né? E tentar transformar, esclarecer. Às vezes a gente se esclarecendo melhora. Com certeza. Ó, obrigada aí a todo mundo. Até a próxima semana. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Escrevam os comentários se vocês tiverem sugestão de alguma coisa para a gente falar. Na semana que vem, o pastor Silvio e a Silmar estarão de volta. Não puderam estar hoje porque estão no compromisso. Mas se você tiver qualquer sugestão, qualquer pedido, escreva aí para a gente. A gente vai ficar muito feliz de falar sobre os assuntos que vocês querem também debater, tá bom? E em breve esperamos fazer uma live
Mesmo, né, Suzana? Uma live. Estamos já trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso. Bom, um beijo para todos, gente. tá, um abraço, até a próxima. Tchau.